examinador da CESP-UNB só sabe elaborar questões em relação ao pregão para falar de contratos de publicidade. Ok? Então, falar em pregão é falar também em contratos de publicidade. Legal, vamos para o próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, tá travado. Acho que o computador precisam trocar, né? Senhor, por favor, cabine, pode colocar o outro slide. Licitação, dispensa. A dispensa encontra-se no meu artigo em número preferido. Número 24, ou melhor, artigo 24. A dispensa é viável e rol taxativo. Ou seja, a licitação ela é viável, mas eu posso dispensar. Rol taxativo é o rol objetivo. Só posso dispensar conforme descrito nos incisos da lei. A inexigibilidade é inviável à licitação e o seu rol é exemplificativo. Exemplificativo, eu pego aquele rol que consta na lei e posso associar outros tipos de rol. Depois, autarquias. Altar é alto, quias é poder em latim. Alto poder. As autarquias não têm características de fiscalização e regulamentação? Sim ou não? Então elas são pessoas jurídicas de direito público ou privado? Público. Criadas ou autorizadas por lei? Criadas, porque ela é criada para exercer controle finalístico. Qual é o prazo que a autarquia tem para recorrer? O dobro. Qual é o prazo que a autarquia tem para contestar? O quádruplo. Legal. Canda, mas qual seria a diferença entre pessoa jurídica de direito público e privado? Por que a Caixa Econômica Federal e a Infraero, por exemplo, são empresas públicas 100% público, capital, não exige forma, a empresa pública pode ser uma SA? Pode. É a maior pegadinha na CSPS, hein? Por que a Caixa Econômica e Infraero da vida, empresa pública, capital 100% público e pessoa jurídica de direito privado? Porque a pessoa jurídica de direito privado é aquela que compete em mercado, com base de igualdade em relação aos concorrentes. A autarquia compete em mercado? Não. Eu consigo abrir uma conta, um Visa Electron no Bacen? Não. Eu consigo ter uma conta Mastercard no Bacen? Não, porque o Bacen apenas fiscaliza e regulamenta. Depois, doutores, empresas públicas, pessoa jurídica de direito privado. Ela pode ser SA. Só que essa sociedade anônima será composta apenas por dinheiro público. Depois, doutores, capital 100% público e como as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei. Ok, vamos em frente. Poderes administrativos. Os livros que os senhores compram são todos ruins. As apostilas que os senhores compram são todas ruins. Para entender poderes administrativos, começa por quem? Poder normativo ou regulamentar. Falar em poder normativo ou regulamentar tem palavra-chave? Qual é a palavra-chave, gente? Executivo ou chefe do executivo. Porque é o presidente da República, em âmbito federal, que é o responsável por criar as regras, certo ou errado? A presidente Dilma quer que todos os senhores façam plantão, ou melhor, quer que 50% do efetivo da PF faça plantão durante o Réveillon. Batem na porta, toque, 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 né? Só peço que não riam da minha calça do Restart, por favor. Abra a porta, pego aqui o decreto, leio o decreto, sou o chefe de vocês, não sou? Li o decreto e vou instruir vocês. Esse lado todo terá que fazer plantão. Poder hierárquico. Então, poder regulamentar, palavra-chave, chefe executivo. Ok? Poder regulamentar ou normativo igual chefe executivo. Poder hierárquico, escalonamento, avocação e delegação. Eu escalo esse lado para ficar de plantão, ok? Eu chamo para si a responsabilidade do policial incompetente e eu delego poderes para o policial que possa cobrir a minha ausência. Legal. Depois, doutores, já falamos, hierárquico também, disciplinar. Se vocês desse lado não vierem ficar de plantão no Réveillon, os senhores serão punidos? Sim ou não? Então aqui o poder disciplinar é igual a punição interna, ok? Haverá a punição interna. Ok, Canda. Vamos para o próximo. Poder de polícia. Falar em poder de polícia é falar em 3 atributos e também no abuso de poder. O primeiro atributo, autoexecutoriedade. Doutores, saindo aqui da doutora Pedrosa, tem vários tiozinhos que fazem pastéis, não tem?
Se eu for agora comer um pastel no chinês Hun Xin Ling, eu quero um pastel de palmito. Ele coloca o pastel e faz brum. Mas eu lembro que esse mesmo som nos 10 pastéis é brum. Porque os 10 pastéis faz brum. E o chinês faz brum. Porque o óleo do chinês é de 1993. Doutores, não foi a prefeitura que concedeu à mulher do Álvaro, chamado alvará, para o funcionamento da pastelaria do chinês? Sim ou não? Foi ou não? Então a mesma prefeitura pode caçar esse alvará sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Então falar em autoexecutoriedade é quando a administração vai agir sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. E a discricionariedade, palavra-chave, oportunidade de conveniência e margem de liberdade. Tá claro? É o servidor, pessoa física, que tem a margem de liberdade dentro da lei e critérios de oportunidade e conveniência para agir. Então, sempre cair poder discricionário, ato discricionário, o examinador é obrigado a pôr a palavra-chave, margem de liberdade ou oportunidade de conveniência. Tá claro isso? Ato vinculado e poder vinculado, o examinador sempre será obrigado a colocar o quê? Descrito em lei, conforme as regras, conforme a lei. Perfeito isso, gente? Ok. Depois, doutores, abuso de poder. O abuso de poder se divide em 3, não é? O primeiro é caracterizado pelo estelionato, também chamado de desvio de finalidade. O desvio de finalidade fica mais fácil você matar a questão pensando que envolve valor econômico. Ok? Falar em desvio de finalidade é falar em valor econômico. Agora! O senhor vai morrer antes de ir para a prova? Agora, falar em excesso de poder é falar em truculência. Então, o excesso de poder é igual ao quê, doutores? Será que quando eu for parado numa blitz da PRF, o policial fala assim, senhor, pode voltar, senhor, por gentileza, o senhor me apresenta a CNH? Ou ele fala, eu, filho da puta. Caralho, puta que eu pariu. Da porra agora do CNH, tá ligado? Minha mulher, que é meio estranha, fala assim, CN o quê, moço? Moço não, autoridade, porra. Calma, moço, calma, caralho. Isso é truculência ou desvio de finalidade? Agora, em São Paulo existe um hotel chamado Bahamas. Esse hotel funcionava um bordel. Eu pergunto para todos vocês, menininhos, no Brasil existe algum bordel? Algum prostíbulo? Algum puterri? Lá no interior chamado como zona? Alguém vai ser maluco de dar um alvará para a zona? Não. Mas eu consigo abrir então um Bahamas Hotel. Só que aí lá começa a viver a prostituição, não começa a acontecer o desvio de finalidade? Tá claro isso, doutores? Se der tempo, no final da aula, eu dou 70% do direito administrativo, mas acho que não vai dar tempo. Então, falar é desvio de finalidade, excesso de poder. Hoje, como consultor da CESP, eu falo para vocês. O preferido da CESP hoje é a omissão da administração. Segundo o princípio da legalidade, a administração não é obrigada a agir conforme descrito em lei? Sim ou não? É. Se ela deixar de agir, é abuso de poder por omissão? Exemplo, doutor Pedrosa aqui em Curitiba, chove agora, os carros todos começam a boiar. O seguro paga? Não, porque o seguro vai invocar o quê? O princípio do quê? Da força maior. Agora, estou indo para o bairro de Santana, São Paulo, passo pelo túnel Tojobinho. Todo mundo sabe que aquele túnel sempre enche quando chove. Choveu, encheu. O seguro paga e vai entrar com uma ação contra quem? Contra o município. Porque a enchente ali todo mundo sabe o que acontece, não é? Então está na hora de arrumar aquela enchente? Resposta sim, então é uma omissão da administração. Ok, próximo, doutores. Vamos em frente, pelo amor de Deus. Travou. Poder discricionário é margem de liberdade outorgada por lei, mais oportunidade e conveniência. Ok, vamos em frente. Autoexecutoriedade é quando a administração pode agir sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Frase-chave dos examinadores da CESP. Coercibilidade, uso de força física. É o terceiro atributo do poder de polícia. Lembrando sempre que o poder de polícia,
a melhor definição do poder de polícia, pode voltar, e está no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Coercibilidade significa uso de força física, ok? Põe o quadro para mim rapidinho que eu preciso escrever, rápido. O quadro em branco, senão vai dar tempo. Vamos lá. O quadro em branco, por favor, cabine. O senhor de óculos pode dar uma cotovelada na cabine aí para ver se eles acordam, maravilha. Vamos lá. Vou pôr aqui um exemplo que eu sempre coloco para os meus alunos que nunca aprenderam direito administrativo, aqueles que já aprenderam e não conseguem entender. Aqui eu tenho uma aeronave da TAM, que ao contrário significa mate. Aqui eu tenho a pista do aeroporto de Congonhas. Na cabeceira eu tenho o Hotel Bahamas. Esse exemplo todo é direito administrativo. Todo esse exemplo trata-se de direito administrativo. A TAM, ela pode voar sem concessão? Sim ou não? Não. Então a TAM é concessão. Concessão é mediante licitação? Sim. Quem vai fiscalizar a TAM? A ANAC ou a Infraero? A prova é amanhã. Quem? A ANAC fiscaliza a TAM. A ANAC é uma autarquia em regime especial? Sim. Criada por lei ou autorizada por lei? Criada por lei. O aeroporto de Congonhas, que administra, é a Infraero, não é? Infraero, autarquia ou empresa pública? Empresa pública. Criada ou autorizada por lei? Autorizada por lei. O Bahamas é um hotel, não é? Quem concede o alvará para o Bahamas? A prefeitura ou a puta que pariu? Então, aqui eu tenho a prefeitura. Beleza? Sim ou não? Eu estou indo com o do Gui da Bianca. Como o senhor chama mesmo? Edu. Falam muito bem do senhor lá, as pessoas gostam do senhor. O Edu me liga e fala, Canda, estou indo para São Paulo dar uma palestra para a PF. Eu falo, vou te pegar no aeroporto. Pego ele no aeroporto, dá palestra, saio para jantar e levo ele de volta para o aeroporto. Passando pelo aeroporto, tá tendo uma rave no Bahamas. Fala, Edu, espera um pouquinho, sou fiscal da prefeitura. Desço no Bahamas, fala, atenção, para toda a música, por favor. Quando eu olho para o Edu já está lá. Né? Edu, para. Doutores, eu sou fiscal da prefeitura e eu vou dar 2 horas para que todos vocês saiam daqui. Se os senhores não saírem daqui, eu vou chamar a polícia. Levo o Edu em Congonhas, depois eu volto. Dar 2 horas para que todos saiam daqui. Autoexecutoriedade, discricionariedade ou coercibilidade? Discricionariedade. Por quê? Eu tenho margem de liberdade para dar 2 horas? Eu não agi mediante critérios de oportunidade e conveniência? Sim ou não? Agi. Certo? Levo o Edu, quando eu volto, povo dançando. Já chegou inclusive o Eike Batista e a Luma de Oliveira. Tá todo mundo dançando. Pego então, vocês não saíram? Vou chamar a força policial. 190. Oi. Aqui quem fala é o fiscal da prefeitura e eu preciso de uma medida de coercibilidade. Pode mandar a PM? Só que na escuta tá um delegado, tá um civil. Os civis, tem muito policial civil em São Paulo que é meio corrupto, não tem? Chega esse policial lá e fala assim, pro dono da festa, é o seguinte, o cara aí, o fiscal é nerd, CDF, tá ligado? Então, mano, o senhor dá uma grana pra nós, tá ligado? E eu seguro o fiscal. O tiozinho careca do Bahamas vai lá e dá R$200 por investigador da Polícia Civil. Desvio de finalidade, excesso de poder ou omissão? Desvio de finalidade. Por quê? Porque existiu valor econômico. Tranquilo? Ok. Eu descubro aquilo e já mando prender esse investigador da Polícia Civil, esse corrupto, que suja a imagem da instituição paulista. Beleza? Chama o policial é o senhor Amauri. Pois não, fiscal, o que eu faço? O senhor, por favor, retira todo mundo. Então, peraí. Sai daqui, ô filho da puta. Sai daqui. Tá dando porrada em todo mundo. Desvio de finalidade, excesso de poder ou omissão? Excesso de poder. Tranquilo isso? Aí ele vai lá e tira todo mundo. Mas espera aí, por que o Bahamas teve o alvará cassado? Porque o dono do Bahamas desviou a finalidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando você assiste novela, não tem aquelas pessoas que vão em motéis? Curitiba, por exemplo, tem vários motéis bons, não tem? Alguém pode falar? Eu só lembro daquele... Apareça! Como chama aquele motel? Não tem? Como chama? Rick Motel, né? Rick Motel. Apareça! Quando eu vou no Rick Motel, eu não vou porque eu sou casado, bem casado e fiel. Mas um amante, por exemplo, vai lá no Rick Motel,
passo o cartão de crédito Visa Platinum dele. Vai sair na fatura Rick Motel Apareça Limitada? Não. Vai aparecer lanchonete e restaurante do Oswaldo. Ok? Agora, o Bahamas não teve o seu alvará cassado? Sim ou não? Sim. Por motivo de ilegalidade ou oportunidade de conveniência? Por motivo de ilegalidade. Então agora eu vou dar para vocês 70% de todo o direito administrativo em 5 minutos que aqui me falta, que me resta. Tranquilo? Doutores, o senhor grava a linha 1 e a linha 2. A administração pública tem personalidade jurídica? Então aqui eu tenho o quê? A administração linha 1 PJ. Os senhores são pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Então o senhor, pessoa física. Doutores, é correto afirmar que a administração só pode agir conforme as regras descritas em lei? Então aqui eu tenho legalidade. E o servidor pode agir mediante critérios de oportunidade e conveniência? Doutores, se é legal, é vinculado ou discricionário? Vinculado. E se é oportuno e conveniente, é discricionário. Doutores, tem mais? Tem. Tem até 33 itens, mas eu só coloco aqui 7 a 8, porque não dá tempo. Então veja, ato vinculado e poder vinculado, tudo linha 1. Ato discricionário e poder discricionário, linha 2. Ocorre, doutora, que se o examinador misturar alguma coisa entre linha 1 e linha 2, a questão está errada. Então basta você decorar linha 1 e linha 2. Decorou essas duas linhas, qualquer mistura estará errada. Não é flex o negócio. Tá claro? Doutores, mas aqui, se eu tenho um ato ilegal, volta para mim correndo, eu anulo ou eu revogo? Então é correto afirmar que eu anulo por motivo de legalidade ou motivo de oportunidade de conveniência? Legalidade, porque olha a lei aqui, não está a lei aqui? Então aqui eu tenho a anulação. Tranquilo, gente? Agora, eu revogo por motivo de legalidade ou revogo por motivo de oportunidade de conveniência? Então aqui eu tenho revogação. Certo? Volta para mim. Existem expressões em latim? Efeito ex tunc? Se for T de testunc de testa, tesão. O T bateu aqui, a cabeça foi para trás, certo ou errado? Se a cabeça foi para trás, eu retroagi? Matrix. Então, ex tunc de testa está aqui. Depois, bateu na nuca, ex nunca. Então aqui eu tenho efeito ex nunc. Doutores, como vocês sabem que a prova é amanhã? Volta. Hã? Não entendi. Está no edital. O edital é escrito ou é cuspido? Escrito. Se é escrito, é lei ou oportuno e conveniente? Então aqui eu tenho um exemplo, o edital do concurso. Agora, se esse lado morrer aqui, o lado direito, esse lado do direito morreu, eu tenho o quê? Vacância, não tenho? Sim ou não? No caso de vacância, abre-se um novo concurso? Eu queria que todo mundo abra a câmera de novo, por favor. Abra a câmera de novo. Eu queria que, por favor, uma salva de palmas para uma visita especial que nós temos aqui hoje, que é o Dan White do UFC. Por favor, levante, por favor. Você pode levantar, levante. Pode levantar, né? Ok? Eu não terminei ainda, peraí. Dan White, eu pergunto ao senhor, volta, o senhor não foi convidado. Dan White é com o senhor agora. Escolha uma data para o concurso público. 10 de maio. Não dá porque 10 dias depois do 1º de maio eu estou bêbado comemorando o dia do trabalho. Outra data. 21 de abril não dá porque é feriado. Outra data. 28 de novembro. Tá bom para todo mundo essa data? Então nós escolhemos o concurso mediante vinculado ou critério de oportunidade de conveniência. Então aqui eu coloco o quê? O concurso público. Espera aí, eu preciso de 3 minutos. Quem é o próximo? Ana? Posso de 5 minutos? Então, o chefe autoriza? Beleza. Então volta para mim, rápido. Doutores, o que acontecer com linha 1 e linha 2 tá fora, beleza? Então vou dar apenas 2 questões aqui para vocês. A primeira foi artigo 12, inciso 1. Tranquilo?
E a segunda questão que vai estar expressa da forma que eu vou dar aqui é o artigo 8º da Lei 8.112/90, formas de provimento. Cai para vocês formas de provimento. E antes de encerrar, eu vou colocar as palavras-chave utilizadas pelos examinadores da CESP-NB. Então, cabine, joga o slide para mim rapidinho, por favor. Por favor, por favor, por favor. Tá aqui. Doutores, são formas de provimento de cargo público. Primeira coisa, o provimento é a entrada ou reentrada do servidor. Tranquilo? Só existe uma entrada originária, que é a nomeação. Perfeito? Então, a nomeação se dará através do quê? Da posse. Só existe posse dentro da nomeação. Perfeito isso, sim ou não? Então, veja. Forma de provimento, originário, efetivo ou comissionado. Mais posse. Eu estou falando da nomeação. Tranquilo? Sim ou não? Depois, inciso 2. Merecimento ou antiguidade. Estou falando de quem? Promoção. Essa aqui tem grandes chances de cair na prova de vocês. Porque nós estamos em ano eleitoral. E você, delegado de Polícia Federal, agente da PF, etc., pode se ausentar para ser prefeito de Ourinhos? Pode. O tempo que você ficar como prefeito de Ourinhos, o senhor pode voltar e valeu a todo tempo, conta para todos os efeitos e benefícios como servidor se fosse? Sim ou não? Para tudo, exceto promoção por merecimento. Quando você vai para um cargo político, vale tudo, exceto promoção por merecimento. Depois, físicos, mentais, inspeção médica ou junta médica. Ato. Inspeção médica é genérico. Junta médica, ela é específica ou técnica. Tranquilo? Sim ou não? Físicos, mentais ou inspeção médica significa readaptação. Tem pegadinha? Tem. Promoção e readaptação são formas de provimento e também formas de vacância. Depois, aposentado é retorno de quem? Aposentado é retorno mediante reversão. Doutores, disponibilidade é o aproveitamento. Tem algum órgão que vai ligar para aquele que encontra sem disponibilidade? Para removê-lo, redistribuí-lo, etc? Sim. O nome do órgão é CIPEC, Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal. Tranquilo? Lembrando, a diferença entre disponibilidade e excedente é que quem encontra sem disponibilidade recebe remuneração proporcional. Quem encontra sem disponibilidade não é obrigado a bater o ponto. Perfeito? Quem encontra-se como excedente está obrigado a bater o ponto. Quem é o excedente recebe a remuneração integral. A CESP-NB utiliza a remuneração proporcional, também o sinônimo proventos. Perfeito isso, sim ou não? Ok. Depois, doutores, decisão judicial ou decisão administrativa. Decisão judicial é palavra-chave de rei Michael Jackson, rei Elvis Presley, reintegração. Tranquilo isso, doutores, sim ou não? Falar em volta do servidor por decisão judicial é igual a reintegração. Agora veja. Passei no Bacen, mas meu sonho é PF. Sou estável no Bacen. Passei na PF. Eu posso me ausentar do Bacen e iniciar estágio probatório na PF? Só que na PF eu não sei dar tiro, não sei algemar. Peraí, deixa eu... Não tenho aptidão para ser policial. Se eu não tiver aptidão para ser policial, eu passo no estágio probatório? Não. Eu perdi o Bacen ou posso voltar para o Bacen? Então, a inabilitação em estágio probatório é a palavra-chave de recondução. Tranquilo isso? Posso dar o último exemplo, chefe? Volta. E para acabar com a aula de hoje, nós temos uma musiquinha. Primeira musiquinha. Enquanto houver sol, nada terá. Isso é o dia ou a noite? O dia. Então, a noite vai das 22 às 5 da manhã. Perfeito? E a outra musiquinha é, por favor, o quadro. É possível acumulação de cargos dentro da administração pública federal? Não. Salvo
se houver compatibilidade de horários. Mas falar em horário, qual é a carga mínima de trabalho que os senhores podem ter? 6 horas. A máxima diária? 8. Semanal? 40. Peraí, mas e o limite diário máximo que eu tenho? 2 horas. E lembrando, hora extra é coisa de seletista. Para os senhores será chamado de serviço extraordinário. 2 horas no máximo, tranquilo? E doutores, e aí nós temos, para acumular cargos, 2, 1, 1, 2. Mais uma vez. 2, 1, 1, 2. Não entendi. Puta que eu pariu, mais uma vez. Maravilha. 2 cargos de professor. Um cargo de professor com outro técnico ou científico ou cientista. E por último, 2 cargos de profissionais da saúde. Tranquilo isso? Tem uma cadeira sobrando aí, para eu terminar? Agora volta que eu vou realizar meu sonho. Para terminar, eu tinha um colega que o sonho dele era ser policial federal. E esse colega da turma toda foi o único que não conseguiu entrar na PF. E ele acabou fazendo direito e hoje ele é procurador do município de São Paulo. Um dia estávamos num churrasco em Ourinhos e um delegado de polícia civil lá de Ourinhos, que era amigo nosso, hoje não está mais lá, ele nos ligou e falou, ligou não, estava no churrasco com a gente, ligaram na delegacia e falou, ó, a gente deu uma batida num lugar de bicheiro aqui, obrigado. Pegamos aqui uns bicheiros, então vem pra cá, doutor. Aí o delegado falou, puta, vou ter que ir lá. Aí chamou esse amigo nosso e disse, quer ir junto? Ele falou, quero, só se você deixar eu pegar e gritar, todo mundo no chão. Aí ele chegou lá e falou assim, atenção, todo mundo no chão, polícia civil. Mas o meu sonho é esse aqui. Quando os senhores passarem e forem fazer isso, lembrem de mim, por favor? Sim ou não? Então o senhor vai subir num lugar assim, né? Vai pegar a carteirada funcional e gritar, atenção, todo mundo no chão, Polícia Federal. Vocês podem fazer isso? Então vocês podem fazer junto comigo? Juntos? Sim? Então levante-se, por favor. O fotógrafo está aí? O fotógrafo está aí já? Então vamos levantar todo mundo, não é? E gritar bem devagarzinho, né? Todo mundo grita bem devagarzinho assim. Atenção, tá? Quando eu falar 3. 1, 2, 3, beleza? Atenção! Todo mundo no chão! Polícia Federal! Boa prova. Então, doutores, antes, eu vou encerrar agora aqui, porque já vão ser expulsos, não é? Vou encerrar com boa sorte a todos, ok? Eu não costumo ir na frente da prova, faculdade, essas coisas aí, porque eu fico fazendo oração para vocês, beleza? Então, foi um prazer estar com vocês, boa sorte. Quando forem policiais federais, sejam probos, ok? Sejam pessoas honestas, porque a PF, se o senhor estiver meio duro, fica tranquilo que o senhor vai lá e faz como chama aquilo? Uma escolta, vai ganhar $1.000 de diária se for para a Suécia, por exemplo, ou Suíça, tá? Beijo pra vocês, fui. Um abraço pra ele! Palmas!